Muito bem, gente. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o nosso primeiro recurso, mais especificamente o recurso em sentido estrito. Então, conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Vocês vão ver que é até um pouco mais simples do que pode parecer. Porque eu já tinha adiantado para vocês, né, que infelizmente, os civilistas que não me ouçam, mas a verdade é que a sistemática recursal aqui do processo penal é um pouco mais complicada do que a do processo civil. Porque lá no processo civil é aquela coisa que a gente sabe, né? Nós temos de um lado, né, agravo para decisão interlocutória e sentença para decisão de mérito, né? E aqui não é tão simples assim, porque a gente poderia dizer para vocês, né, que nós temos também apelação para sentença de mérito, em regra, e o que seria mais ou menos o agravo do processo civil é justamente o que nós vamos ver hoje, que é o recurso em sentido estrito. Então esse recurso em sentido estrito funcionaria mais ou menos como um agravo, tá? Essa é uma primeira ideia, não muito técnica, que eu quero passar para vocês. Por quê? Porque não é bem isso, né? É só para a gente começar a conversar. Porque, como a gente vai ver, existe também o recurso de agravo em processo penal, né? Então, cuidado, né? Não entendo assim que tudo que vale para o agravo lá no processo civil é recurso em sentido estrito. Por que não? Porque nós temos também o agravo em execução, que nós estudaremos oportunamente, tá? Então, gente, vamos estudar esse recurso em sentido estrito, vamos entender o que ele tem de parecido com o agravo do processo civil e o que é diferente. Então é o seguinte, não é difícil você saber quando cabe o recurso em sentido estrito, tá? Porque assim, exatamente como o agravo, lá no processo civil, ele cabe contra algumas decisões interlocutórias, mas não são todas, né? E essa é a parte que fica mais fácil. Porque no artigo 581 do Código de Processo Penal, vocês encontrarão uma lista de todas as situações em que o recurso em sentido estrito é possível, tá? E em rol taxativo, em princípio. Então é fácil. Você viu decisão interlocutória, você fala, isso aqui tem cara de recurso em sentido estrito. Mas antes de você ir lá e entrar com recurso em sentido estrito, o que você vai fazer? Vai olhar se é mesmo, né? Vai olhar se existe aquela possibilidade dentre as hipóteses aqui do artigo 581, tá? Se tiver lá no 581, você pode apostar todas as suas fichas de que é recurso em sentido estrito. Se não tiver lá, muito provavelmente não é. Deve ser algum outro tipo de decisão. Porque às vezes a gente vai ter recurso em sentido estrito, né, previsto em alguma lei especial, na legislação extravagante, e também, por analogia, né, muitas vezes se entende que também seria possível o recurso em sentido estrito contra aquela decisão que suspende o processo e o prazo prescricional. No caso do réu que foi citado por edital Stono Revel, né, artigo 366 do Código de Processo Penal, tá? Mas, em regra, é isso. Está no artigo 581, cabe recurso em sentido estrito. Não está no 581, não cabe. Aí, primeira armadilha que tem aqui. Vamos tomar cuidado com esse artigo 581, porque ele é um artigo que tem muitos incisos, né? E nem todos eles ainda estão valendo. Vamos lembrar que essa parte do Código de Processo Penal não sofreu muita reforma, né, desde que ele foi criado. Então tem muita coisa aí que já foi revogada, né, expressa ou tacitamente. Então temos que tomar muito cuidado com isso, né? Então eu queria passar com vocês agora exatamente quais são as hipóteses de cabimento, né? Então quais são as situações em que é cabível o recurso em sentido estrito. Então o primeiro caso, né, que vai aparecer aqui, primeiro inciso, vai ser de rejeição de denúncia ou queixa-crime, tá? Então o juiz rejeita a denúncia ou queixa-crime porque entende que tem alguma coisa errada, porque alguma formalidade não está preenchida, né? O recurso que cabe é o recurso em sentido estrito, tá? Cuidado com duas armadilhas. Primeiro, isso é em quase todos os casos, menos no GCRIM, menos na Lei 9.099, que nós estudamos no semestre passado, né, Juizado Especial Criminal. Lá, a Lei 9.099 prevê expressamente que o recurso cabível para casos de rejeição, de denúncia ou de queixa é o recurso de apelação, tá? Cuidado com isso. Então, se for GCRIM, é apelação, não é mais recurso em sentido estrito, tá? Outra coisa, como eu falei, o rol aqui é taxativo. Então, cabe o recurso em sentido estrito nos casos de rejeição da denúncia ou da queixa. E aí, a pergunta que vocês poderiam me fazer, mas professor, e se for caso de recebimento? Se o juiz receber a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito? Por analogia? A resposta é não. Porque, como eu disse para vocês, o rol que aparece lá no artigo 581 é taxativo, então eu não posso inventar, né, outras possibilidades. Então se o juiz receber a queixa ou a denúncia, não cabe recurso? Não, recurso não cabe. Então não dá para fazer nada? Dá. Né? O que dá para fazer?
você pode impetrar, nesse caso, habeas corpus. A gente vai estudar habeas corpus ainda nesse semestre, né? Vou falar com vocês mais detalhadamente, mas o habeas corpus, muito embora seja um remédio constitucional, ele acaba sendo extremamente útil em processo penal, né? A gente vai ter muita aplicação dele. E uma dessas aplicações possíveis vai ser justamente para trancar a ação penal, né? A gente vai ter essa possibilidade aqui de trancamento da ação penal por meio de um habeas corpus, tá? Então, o que dá para fazer é isso. Se o juiz receber a denúncia ou a queixa, né, e você achar que isso é muito injusto, que isso é muito absurdo, você pode entrar aqui com o que a gente vai chamar de habeas corpus trancativo, tá? E aí consegue recorrer, entre aspas, desse tipo de decisão. Mas recurso em sentido estrito é só para os casos de rejeição. Caso de recebimento, impossível não será possível. Tá bom? Depois, segunda situação, né, em que cabe o recurso em sentido estrito, vai ser quando o juiz decide que é incompetente para julgar, né? Então é aquela situação em que ele decide que é incompetente e você, como parte, se sentiu de alguma maneira prejudicado por essa decisão. Você acha que ele é competente. Então cabe o recurso em sentido estrito também. Nessa hipótese, por analogia, também cabe o recurso em sentido estrito no júri, quando eu tenho aquela desclassificação, né? Então vocês vão lembrar que o júri serve para julgar apenas crimes dolosos contra a vida, né? E a desclassificação vai ser exatamente quando o juiz entende que não houve crime doloso contra a vida, mas sim um outro crime que não é doloso contra a vida, né? Lesão corporal seguida de morte, por exemplo. Então, no fundo, gente, se nós pararmos para pensar, quando tem essa desclassificação, o juiz está fazendo mais nada menos, do que se declarar incompetente. Ele fala, não sou competente para julgar isso, tá? Então, por isso, cabe também recurso em sentido estrito nesse caso, né? E se for o contrário? E se o juiz se declarar competente? Então eu vou lá e falo, olha, eu acho que esse juiz é incompetente, e ele fala, não, eu sou competente, eu posso julgar assim. Cabe recurso em sentido estrito? Não, não cabe. Porque, de novo, né, eu não posso ir além do rol das hipóteses trazidas aí pela lei. Então, como que eu vou resolver? Né, se o juiz se considera competente, né, e eu quero tomar alguma providência. Mesma coisa que acontece nos casos de recebimento de denúncia, né? Então eu posso impetrar o habeas corpus, né, de novo, com base nos princípios do promotor natural, devido processo legal, né? Então seria o recurso, entre aspas, cabível, né? Porque habeas corpus, você já sabe, não é recurso, é uma ação autônoma, mas é o que caberia. Recurso em sentido estrito, nesse caso aqui, não será possível, tá? Depois, também cabe, nos casos de exceções, exceção de coisa julgada, né? Litispendência. Então, se você não gosta da decisão que o juiz deu ao julgar alguma dessas exceções, o recurso cabível também é o recurso em sentido estrito, tá? Também o recurso que cabe contra a decisão de pronúncia, lá no júri, né? Vocês vão lembrar, decisão de pronúncia é aquela que acontece quando acaba a primeira fase do júri e é decidido que vai passar para a segunda, né? Que vai ser o julgamento de sessão plenária. Então cabe recurso em sentido estrito. Cuidado, gente, que cabe para pronúncia, não cabe para impronúncia. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque antigamente tinha esse entendimento, né? Havia aí alguns doutrinadores, né? O professor Mirabete mesmo, ele dizia que se cabe para pronúncia, caberia o recurso em sentido estrito para a impronúncia também. Impronúncia, se vocês lembrarem, acontece também no júri, é aquela que é parecida com um arquivamento, né? Você vai ter um arquivamento, entre aspas, do processo. Esse entendimento não prospera mais hoje. Por quê? Nos termos do artigo 416 do CPP, do Código de Processo Penal, quando tem a impronúncia, o recurso que cabe é o de apelação, e não mais, né, recurso em sentido estrito. Tá? Então está resolvido isso. Hoje em dia, pronúncia é recurso em sentido estrito, desclassificação, né, ou despronúncia é recurso em sentido estrito, pela razão que eu expliquei agora há pouco, né, que é como se fosse incompetência. Agora, se for impronúncia, aí o recurso correto é o de apelação. Tá? Além disso, todas as decisões referentes à fiança, indeferimento de prisão preventiva, liberdade provisória, né? Então todas essas decisões aí que envolvem essas prisões processuais, também com base no mesmo artigo 581, em princípio o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Tá? Depois, a gente tem aqui ainda decisões que julgam a extinção da punibilidade, né? Ou indeferem pedido de extinção da punibilidade. Isso naquelas causas lá que não envolvem mérito, né? Então vocês vão lembrar que existem muitas coisas que levam à extinção da punibilidade que não tem a ver com mérito, né? Prescrição, né? Decadência, preempção, sei lá, né? Vocês estudaram isso lá em Direito Penal 2, aquelas regrinhas que levam à extinção da punibilidade. Então também cabe recurso em sentido estrito aqui nesses casos,
tá? Outra coisa, também, quando eu tenho julgamento de habeas corpus em primeiro grau, também o recurso que cabe é recurso em sentido estrito. Aqui, precisamos fazer algumas observações, né? Então, primeira delas, por que habeas corpus em primeiro grau? Então, porque eu quis pontuar isso, né? Tem que ser o habeas corpus em primeiro grau. Porque habeas corpus, a gente vai estudar depois melhor, ele pode ser julgado, né, em qualquer instância praticamente. Pode ser no primeiro grau, pode ser no TJ, pode ser no TRF, pode ser no STJ, pode ser no STF, tá? Então eu estou falando só para casos de habeas corpus julgado em primeiro grau. E por quê? Porque se eu tenho um habeas corpus que é julgado em tribunal, tá? Então o habeas corpus foi julgado pelo TJ, pelo TRF, ou pelo STJ, pelo STF, o recurso que cabe não é mais o recurso em sentido estrito, é o ROC, aquele recurso ordinário constitucional, do qual falaremos oportunamente, né? Então nessas situações, o que cabe é esse ROC, né? Esse recurso ordinário constitucional. Então por isso que eu coloquei habeas corpus julgado em primeiro grau apenas, tá? Então não é sempre contra habeas corpus que cabe o recurso em sentido estrito. Observem, né, que conforme eu já tinha adiantado para vocês lá nas aulas de teoria geral dos recursos, se o habeas corpus for concedido, cabe recurso de ofício, né? Então lembre disso, normalmente os recursos são voluntários, temos algumas exceções em que o recurso não será voluntário, ele será necessário, será de ofício. Uma das hipóteses vai ser a concessão de habeas corpus, tá? Então cuidado com isso. Gente, coloquei aqui na apresentação algumas observações para vocês, porque nós temos aí vários incisos, né, referentes a essa questão do recurso em sentido estrito, que não estão mais valendo. Então, muito embora eles estejam previstos lá em lei ainda, né, não se aplica mais. Então, por exemplo, né, o inciso 11, ele fala sobre o sursi, né, a suspensão condicional da pena. Não se aplica mais. Por quê? A gente vai ter aí toda uma regrinha a esse respeito que vai dizer que se o sursi for dado na própria sentença condenatória, que é o mais normal, né? Vocês já estudaram sursi, vocês sabem disso, então normalmente o juiz vai lá, condena, né? E na mesma sentença que ele condena, ele possibilita, né, essa suspensão condicional da pena. Então, o recurso que cabe é apelação. E se o sursi acontecer na execução penal, né? Aí também em execução, conforme a gente vai estudar, o recurso que cabe é o agravo em execução, não mais recurso em sentido estrito. Então, essa questão aqui da execução penal, né, vocês vão ver que tem várias hipóteses aqui em que está previsto o recurso em sentido estrito, que são situações que acontecem na execução penal. E se acontece na execução penal, o recurso não é mais esse, né? Então, em sede de execução penal, a gente vai falar aqui em agravo, tá? Cuidado com isso. Depois, esse recurso vai ser possível também quando eu tenho anulação do processo de instrução, tá? Tem aqui uma outra regrinha que também não usa mais, que vai ser questão de inclusão de jurados, né, no júri. Isso aqui foi revogado já pelo artigo 426, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Hoje em dia, contra esse tipo de coisa, cabe uma reclamação ao juiz-presidente, tá? Mas não cabe mais recurso em sentido estrito. Cabe ainda o recurso em sentido estrito quando eu tenho a denegação da apelação. E aí, gente, temos que tomar cuidado, tá? Aqui tem várias armadilhas. Vocês estão vendo que tem alguns incisos que eu passo mais rapidinho, porque são autoexplicativos. Tem outros que vale a pena a gente perder, entre aspas, um tempinho, né, para entender melhor o que está sendo dito. Esse aqui é um deles. Então, primeira coisa, que fique bem claro, eu falei aqui denegação da apelação. A lei fala denegação ou apelação julgada deserta, né? Portanto, o que eu estou dizendo aqui vai ser quando o recurso de apelação que você eventualmente utilizou, ele não passa por aquele juízo de admissibilidade, tá? Então já vimos lá na teoria geral dos recursos, né, que quando eu entro com recurso, a primeira coisa que vai acontecer é o juízo recorrido vai fazer um juízo de admissibilidade, verificando, por exemplo, se aquele recurso está no prazo, né? Eu não posso entrar com recurso fora do prazo, obviamente, vocês sabem disso. Então, quando ele é reprovado, digamos assim, né, nesse juízo de admissibilidade, a gente vai dizer que o recurso foi denegado, que não é a mesma coisa dizer que o recurso foi desprovido, tá? Desprovido é no mérito. Então, assim, você foi lá, entrou com recurso, o recurso foi conhecido, né, mas ele foi desprovido. Falou, não, olha, isso aqui não pode, isso aqui que você está pedindo não tem sentido, a gente não vai dar, tá? Então aqui não estou falando de recurso desprovido, porque daí é outra coisa, não é recurso em sentido estrito. Estou falando de recurso denegado, tá?
Então o juiz lá da primeira instância, né, ele denega o seu recurso de apelação porque entende que você perdeu o prazo, por exemplo. Aí você cabe recurso em sentido estrito contra isso. Então, cuidado com isso, tá? Isso, como está escrito na lei, vale só para o recurso de apelação. Porque, veja, gente, em princípio, qualquer recurso pode ser denegado, né? Então, sempre que falta aí algum pressuposto, alguma coisa, o recurso vai ser denegado. Só que, observem que se não for apelação, não vai ser recurso em sentido estrito, o recurso cabível contra isso, porque não está previsto aqui. E como eu falei para vocês, aqui temos um rol taxativo. Então o que vai acontecer, né? Para os outros recursos, cabe a carta testemunhável, que a gente vai estudar também oportunamente, tá? Mas o recurso cabível é esse, a carta testemunhável, né? E não mais o recurso em sentido estrito, tá? Depois, cabe o recurso em sentido estrito no caso de suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Acho que vocês vão lembrar o que é questão prejudicial, né? Vai ser quando o mérito do processo penal depende de uma outra questão que está em outro processo. Então, por exemplo, né, eu estou sendo acusado de bigamia. Estão falando que eu, pilantramente, além de ser casado com a chefa, né, também sou casado com uma outra mulher. E o que é crime, né? Crime de bigamia. E eu falo, não, eu não sou bígamo, né? Ah, mas você casou 2 vezes. Casei. Só que o casamento que eu fiz lá com a outra mulher, não com a chefa, ele não vale. Ah, mas como não vale? Não vale. Tanto que lá na segunda vara de família estão discutindo isso aí, a validade do casamento. Então o que vai acontecer? O juiz da vara criminal, ele não vai poder julgar o mérito, né, do processo de bigamia, enquanto o da vara de família não tiver decidido essa questão prejudicial, tá? Então vai suspender o processo, né, para aguardar a decisão lá do outro. Então quando eu tenho essa suspensão do processo, né, a parte que se sentir prejudicada também pode utilizar o recurso em sentido estrito, conforme vocês estão observando, tá? Fiz aqui também a observação, se for unificação de pena, como a gente está falando aqui de execução, também é agravo de execução, é aquela regrinha básica, né, que eu já falei para vocês. Então, vários incisos aqui do 581 não estão valendo mais, porque dizem respeito à execução, e execução hoje em dia, o recurso cabível é o recurso de agravo, tá? Cuidado com isso. Também cabe recurso em sentido estrito, por fim, última possibilidade, né, que está valendo ainda, nas hipóteses de incidente de falsidade documental, né, esse tipo de coisa. Aí você vai ter também aqui a possibilidade do recurso em sentido estrito, né? Lembrando que o inciso 24 foi revogado, porque hoje em dia, né, vocês devem lembrar disso, eu não consigo mais converter pena de multa em pena privativa de liberdade. Então, portanto, não cabe mais esse inciso. Então, as hipóteses que cabem, rapidamente, são essas que eu falei para vocês. Em linhas gerais, gente, super tranquilo. Você está no exame da OAB, né? A dica é essa. Você vê lá, decisão interlocutória, você fala, não, é bastante possível que seja recurso em sentido estrito. Mas antes de você ansiosamente fazer o recurso em sentido estrito, você vai olhar lá no 581, ver se é alguma dessas possibilidades que eu acabei de falar, tá? Depois, temos aqui um prazo de 5 dias para a interposição do recurso. Essa interposição pode ser por petição, né? Você pode peticionar interpondo o recurso, ou simplesmente você pode se manifestar na audiência, né? Pode pegar a caneta, fazer uma cotinha lá dizendo que você quer recorrer, não tem problema nenhum, né? Vamos lembrar que em processo penal, né, a gente vai ter essa separação. Uma coisa é você interpor o recurso, outra coisa é juntar as razões. Então interpor, esse prazo de 5 dias é para a interposição. Ou seja, simplesmente você dizer que deseja recorrer da decisão, tá? Não é para juntar razões, né? Juntar razões, depois vai ter um outro prazo, né, de 2 dias para juntar as razões. Mas antes de juntar as razões, né, você vai interpor, e se o juiz não receber, o recurso que cabe é aquele que cabe sempre, né, contra denegação de outros recursos, exceto nos casos de apelação, que é a carta testemunhável. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Legitimidade, né? Quem que pode interpor esse recurso? O Ministério Público sempre pode, vocês sabem disso. O próprio réu, vamos lembrar que o réu tem capacidade, né, para interpor recurso, já vimos isso lá na teoria geral. O procurador do réu, então o advogado, o defensor público, né, seja lá quem for. E, eventualmente, vejam vocês que interessante, o ofendido, a vítima. Essa é uma regra um pouco diferente, né, porque a vítima, em princípio, ela não participa muito do processo penal, né? A vítima, ela vai, na maior parte das vezes, funcionar como se fosse uma testemunha que vai ficar lá, né, dando um depoimento especial, digamos assim. Mas aqui, ó, nós temos o artigo 584, parágrafo 1º,
do Código de Processo Penal, é possível que o ofendido faça essa interposição de recurso em sentido estrito, sim. Mas só nos casos de extinção da punibilidade, né? Então o juiz deu a extinção da punibilidade pela prescrição, por exemplo, né? O ofendido pode recorrer, se achar assim interessante, né? Só nesse caso e de forma subsidiária, ou seja, ele só pode recorrer se o Ministério Público não recorrer. Se tiver recurso do Ministério Público, não cabe aqui recurso do ofendido, tá? A gente não vai ter essa possibilidade. Bom, de maneira sintética, como que é o procedimento, né? Então, como que vai ser esse recurso em sentido estrito? Então, primeira coisa, o juiz profere a decisão. Aí tem 5 dias para interpor o recurso, né? Manifestando esse inconformismo com a decisão, já tinha dito isso para vocês. O juiz faz o juízo de admissibilidade, né? Diz se o recurso está em ordem ou não, né? Se ele denegar, cabe carta testemunhável, né? Depois de receber o recurso, o juiz intima, né, a parte recorrente para apresentar as razões no prazo de 2 dias, né? Depois, no prazo de 2 dias, a parte recorrente, né, o outro lado, tem que apresentar as contra-razões, tá? Aí muito importante, né, uma coisa que não é tão comum aqui em processo penal, mas que existe no recurso em sentido estrito. Existe aqui, gente, a possibilidade do juiz fazer o juízo de retratação, né? Então o juiz pode mudar a sua decisão, o próprio juiz que deu a decisão, ele muda, não precisa mandar lá para cima para o tribunal. O próprio juiz que deu a decisão, ele lê lá as razões do recurso e fala, puxa, é verdade, a pessoa que está recorrendo aqui tem razão. E ele próprio, né, de livre e espontânea vontade, muda a sua decisão. Isso vai ser plenamente possível, né? Aqui no recurso em sentido estrito é o que a gente chama de efeito regressivo. Então o juiz pode fazer esse juízo de retratação, né, no prazo de 2 dias, depois que receber as razões e as contra-razões. Tá? Se ele não fizer esse juízo de retratação, fica mantida a decisão e o recurso sobe para o tribunal para julgamento. Né? Se o juiz exerceu o seu juízo de retratação, né, a outra parte pode recorrer do juízo de retratação. Tá? E nem precisa fazer novas razões, basta que ele diga que quer recorrer, né? E aí também vai para o tribunal para julgamento. E o tribunal julga esse recurso do recurso, né, digamos assim. Efeitos desse recurso. Tem efeito regressivo, como eu falei para vocês, né, o juízo de retratação, e o efeito devolutivo, que é da natureza de todo recurso. Né? Todo recurso tem efeito devolutivo, vocês sabem disso. Tá? Efeito suspensivo, em regra não tem. Né? Já falei para vocês que em processo penal, normalmente nós não temos o efeito suspensivo. Quando vai ter aqui? No caso de denegação de apelação e quando for contra a pronúncia. Tá? Então se eu entrar com recurso em sentido estrito, né, o famoso rese, contra denegação de apelação ou contra a decisão de pronúncia, tem efeito suspensivo. Então evidentemente, né, se eu estou recorrendo contra a decisão de pronúncia, enquanto o recurso em sentido estrito não for apreciado, né, o réu não vai ser julgado aí pelo tribunal do júri. Tá? E nos casos de fiança, né, perda, quebra de fiança, o recurso pode suspender a perda de até 50% do valor. Tá bom? Gente, em linhas gerais, isso que eu queria conversar com vocês sobre recurso em sentido estrito. Espero que tenha ficado tudo muito claro. Não percam, na próxima aula a gente falará sobre apelação. Muito obrigado e até lá!